Tem gente que sente vida para provar amor. Mas será que isso faz sentido? Vamos dizer aqui, inclusive, sobre o e-commerce, né? Projetar aqui uma movimentação de 11 bilhões no Dia das Mães, meu povo. A gente está falando aqui de um crescimento de 10,8%. E esse crescimento é considerado aqui, inclusive, dentro do CNN aqui, Economia, como moderado. Até porque a gente vai ver que existem influências como Copa do Mundo e até mesmo ano eleitoral aqui para nos dar uma freadinha aqui na compra, né? Mas a gente reconhece que o comércio eletrônico brasileiro, né, como uma possibilidade aqui, um meio na hora de fazer compra no Dia das Mães, né? Porque é um período realmente que as pessoas aqui no Brasil saem para as lojas, saem as compras, né, para presentear as mães aí. É uma tendência já. Então a gente está olhando aqui para uma alta de 10,8%, né? Ante aí a 9,98 bilhões registrados em 2025, né? O ano anterior. Então a gente está olhando para as projeções da Abiacom, né? Que é a nossa Associação Brasileira de Inteligência Artificial e principalmente de e-commerce, né? A gente está vendo um crescimento aqui bem mais moderado que em relação ao ano anterior, né? Por conta, inclusive, eles falam, né? Copa do Mundo, que vem em junho, mês que vem já, né? E também tem a questão de cenário eleitoral para o segundo semestre, aí, a partir de outubro. Então, mesmo assim, a gente está olhando para 11%, já é considerado um valor bem alto, né? Se a gente parar para analisar, 11% são pessoas ainda comprando, né? Para pensar, observar essa compra aqui nesse período é lembrar que mais ou menos uns 15 dias antes dos dias aqui das mães, o comércio ele está com os valores duplicados, né? O preço dos produtos, principalmente voltado aqui para o cenário das mães, né? Mulheres que gostam de presentes. Então, a gente está falando de roupa, de eletrodomésticos, né? Também muito área de beleza, perfumaria. Tá muito aquecido. O valor está muito inflacionado. Então, se a gente para olhar, já é um valor alto, né? O preço não é um preço comum. Se, por exemplo, a gente analisar, é curioso a gente analisar que no mês, inclusive, de janeiro, no final, na segunda quinzena de janeiro, o valor dos mesmos produtos, eles eram outros. A gente parar para analisar. Eu mesma aqui sempre estou observando o universo dos cosméticos, Boticário, por exemplo, da vida. Em janeiro, no segunda quinzena de janeiro, o valor era 1. Agora, 15 dias antes do Dia das Mães, o valor é outro. É um valor muito mais inflacionado para se pensar, né? Então, a gente olha aqui um crescimento. Ainda a gente vê que o presidente vai apontar uma estabilidade do ticket médio aqui para refletir um consumidor que está bem mais seletivo, né? Então, esse consumidor, de certa forma, ele sabe, né? A gente sabe, eu, por exemplo, já sei que o valor dos produtos está mais caro, né? Vai comprar alguma coisa essa semana, vai estar caro. Então, a gente vai estar, com certeza, muito mais seletivo, né? Então, o comprador não deixa, né, de adquirir os produtos que vai gostar, né? Mas é buscar alternativas com melhor custo-benefício aqui também, né? Principalmente quando eles são comparados com produtos internacionais, né? Que chegam bem competitivos aqui. Principalmente quando a gente fala de e-commerce, né? Então, temos os tópicos moda, beleza e eletrônicos como categorias muito mais buscadas, até porque geralmente as mães costumam consumir mais, né? Comodidade também do canal online vai ganhar, né? Relevância é algo que é tendência, principalmente depois da pandemia, né? A gente acompanha aqui o aumento de compras online, principalmente pelo nível de confiança que o universo online, o e-commerce conquistou nesses últimos anos, né? Isso é muito interessante de observar. Então, no mesmo dia, né, do Dia das Mães ou dias antes, a gente vê os grandes centros, e-commerce ainda atendendo aqui as compras de última hora, né? Um comportamento aqui bem típico do brasileiro, né? Então a gente espera-se vendas até no próprio dia, né? Muitos estabelecimentos funcionam, por exemplo, até meio-dia, 1 da tarde no próprio Dia das Mães, né? Então a gente está vendo no recorte aqui regional, o Sul e o Sudeste vão concentrar cerca aí de 70% das compras aqui online destinado ao consumidor aqui final e também tem 90% das origens das vendas. É muito importante aqui a gente falar
E a gente está olhando para algo que, como eu disse, é comum. Espera-se que todos os anos, né, a gente venha a consumir muito, né? É Dia das Mães é uma das datas que se vende, né? Logo em seguida vem Dia dos Namorados, depois Dia dos Pais, né? Então a gente tem a expectativa aqui muito grande, então vai movimentar. Mas quando a gente para agora para analisar um problema que aparece quando a gente pensa em compra, é principalmente essa outra matéria aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Paralelo, olha a matéria. Dia das Mães, a gente vai ter 14% das pessoas que vão comprar admitem que podem deixar de pagar contas para presentear. A gente vai ver aqui um problema, né? Comprar a que custo, né? Para depois você não conseguir pagar. Só para poder agradar aqui uma prova de amor, demonstrar o amor para sua mãe, né? Olha só o que a matéria vem nos falar. Mesmo diante de um cenário de pressão econômica, aqui o Dia das Mães não entra na lista de cortes. Olha só que curioso, né? Porque a nossa economia não está estável, né? Apelo emocional, a gente está falando do Dia das Mães, né? A mãe querida que nos colocou no mundo, né? Todo o sacrifício, continua muito mais alto. Até mesmo quando o orçamento não vai acompanhar, né? Essa possibilidade de você sair para fazer compras. Os dados vão nos mostrar que a Confederação aqui Nacional de Dirigentes e Lojistas, pelo SPC Brasil aqui, em parceria com a Offerwise, vai mostrar que 14%, é um número muito alto, de consumidores admite a possibilidade de deixar de pagar uma conta básica para garantir o presente. Então, imagina você, vou comprar o presente da minha mãe, só que em compensação não vou pagar uma conta de luz, não vou pagar uma conta de água, não vou pagar a parcela de um cartão de crédito. É muito sério isso que a gente está falando aqui, né? Essa responsabilidade, ela precisa aparecer aqui para a gente pensar. Então, a gente está vendo um número aqui que vai nos revelar um comportamento que vai além da intenção aqui da compra, né? É o nível de prioridade que essa data aqui ocupou, que não é levada, né? Não existe aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de educação financeira, ensinado, né? As pessoas não têm, olha, você só compra se você tem dinheiro, tá? Se você não tiver dinheiro, não compra, porque as pessoas querem tanto agradar, né? No Dia das Mães, Dia dos Pais, no Natal, enfim, as pessoas se esquecem do básico, né? Se eles têm a condição financeira aqui para poder presentear. Então, o nível de prioridade aqui que a data ocupa nos orçamentos, né? E nos riscos, principalmente, essa decisão é muito forte. Então, a gente tem que é muito claro que o presente, ele ocupa aqui, sim, uma prioridade financeira na vida, né? O cenário aqui tem uma pressão econômica. Os Dias das Mães não é opção de corte, né? Já ficou bem claro. 63% dos consumidores vão colocar o presente à frente de outras despesas, né? Que ajuda a explicar porque alguns estão dispostos a fazer concessões importantes. Aqui o movimento não é sozinho, né? Não está isolado. Parte dos consumidores resgata aqui as estratégias como reduzir lazer, adiar compras pessoais ou até buscar alternativas de pagamentos, né? O que a gente tanto fala aqui no canal. Tem a galera que procura renda extra, né? Para poder fazer dinheiro, acaba optando por esse caminho para poder comprar o presente de Dia das Mães. Ainda assim, nós temos os 14% que vai nos mostrar esse comportamento aqui que é bem extremo, né? A gente está falando de pagar, né? De pagamentos. Então, a gente vê aqui um desequilíbrio financeiro acompanhado aqui com o emocional, né? Existem realmente casos de pessoas que decidem presentear aqui, né? Por conta da data. Tem a questão psicológica, batendo aqui gratidão, reconhecimento, afeto, que vai motivar essa compra de fato, né? Mas quando a gente olha para o peso emocional para explicar, né, a parcela, ela simplesmente não reflete aqui sobre o risco financeiro que está acontecendo, né? Então a gente vê aqui mais uma informação que a notícia nos fala que o consumo nessa data não vai desaparecer, né? Essa crise. Então ela vai sempre buscar se adaptar. Por isso que as pessoas vão buscar promoções ou opções de parcelamento, né? O famoso parcelamento sem observar os juros, né, meu povo? Algo que a gente fala aqui tanto no canal, eu tenho dito tanto. Não adianta ter seus investimentos e esperar que os juros aconteçam sendo que você tem dívida. Na dívida, os juros não são seus amigos, eles aqui estão comendo. Não adianta você ter um investimento porque, do outro lado, seu endividamento está comendo todo o seu dinheiro, né? Então não é inteligente aqui a gente pensar nisso. E é curioso observar o comportamento de quem
tá comprando, né? E quem tá no mundo, né? Se a gente parar para analisar o comportamento que existe hoje nas redes sociais, você já deve ter se reparado com aqueles memes, né? De Dia das Mães. A mãe pedindo pro filho um presente que não seja uma panela, que não seja uma coisa que ela não queira, né? Um presente de eletrodoméstico que ela faz ela ficar mais tempo, né, no momento de limpeza. As mães hoje têm os memes. E aqui vale a reflexão do nosso canal hoje, né? E mediante esse cenário, né? Dia das Mães está aí. Será que vale a pena mesmo a gente usar o nosso dinheiro que a gente tanto luta, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha, faz sua rotina diária de trabalho, ainda faz outra rotina depois do trabalho, faz renda extra de final de semana, aí você vai e usa o dinheiro para comprar algo que só vai deixar você mais endividado e que realmente não vai fazer sentido, né? Porque o que a gente vai analisar o que faz sentido, né? O que faz sentido no Dia das Mães, né? Vale essa reflexão, essa pergunta, o que faz sentido, né? Se você estiver talvez numa condição muito boa financeira, um mimo, um agrado, né? Que esteja ali sob o seu controle financeiro, não vai fazer nenhum mal, né? Não vai ter nenhum problema com isso. Mas se você não tá, não vale mais a pena você tentar uma outra forma de presentear, né? Por exemplo, muitas mães preferem a presença, né, dos próprios filhos, porque conhece também a situação financeira, né, que não tá fácil, provavelmente nem para ela, né, deve estar fácil também nesse período. Mas reconhecer, né? Às vezes, ao invés de você comprar um presente, né, agradar a mãe, fazer com que esse dia ela não precisa nem chegar a fazer uma comida ou se preocupar com a faxina, com a limpeza depois do evento que todo mundo vai embora, né? Esse peso fica ali para a mãe, né? Então, ao invés de gastar o seu dinheiro, por que você não se coloca em outros lugares para ver o que sua mãe talvez realmente necessite, né? E que pegue também nesse apelo aqui também emocional, né? Essa gratidão, esse afeto aqui no Dia das Mães, né? Essa seria uma possibilidade aqui de rota certa, né? A gente refletir aqui sobre o que a gente tá entregando no Dia das Mães. É amor ou é dívidas, né? Se você quer aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, a gente já deixa aqui o convite para você seguir aqui o nosso canal Rota da Renda. A gente fala aqui diariamente sobre como otimizar o seu valor que você tem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!